faltaram. Além desse exercício, tem a parte de colisões. A minha tranquilidade é que centro de massa, igual eu vou mostrar para vocês, até hoje no Enem foi cobrado uma questão. Colisões, parece que 6 questões até hoje, nesses últimos 10 anos, tá? Estou falando dos últimos 10 anos, 6 questões de colisões. De quantidade de movimento, desculpa. Colisões, eu acho que 4 questões. Então, o quantitativo de questões que se cobra a respeito desse assunto é bem pouquinho, tá? E dá para falar por dados, né? Fica até mais fácil. Deixa eu arrumar lá no livro, já deixei pronto. E eu vou na missa, tá? Pode ficar tranquilo. Vocês acham que eu não vou? Até eu falei com meu marido, ele disse, é um terceiro ano, assim, é muito querido. Ele pode... Depois vocês podem perguntar para ele, que hoje ele está de folga, né? Hoje ele está em casa. Pode perguntar se eu não falei bem. Ele é um terceiro ano, assim, que eu tenho muita afinidade, vocês sabem bem disso. Acho que não precisa nem... Sabe que é verdadeiro, né? Vocês percebem que é verdadeiro. Claro que eu vou, gente, sem sombra de dúvida. Então, como que eu não vou? Eu ainda vou pedir para Deus, para todo mundo passar, ainda vou rezar ainda. Como que não? Ó. Verdade. Ficou faltando. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Vou incomodar muito Nossa Senhora o dia da prova. Ó, exercício número 3. Pode deixar. Nossa Senhora, tadinha. O ouvido dela vai ficar até inchado. Ó, exercício número 3 ficou faltando. Ri, né, cara? Mas é verdade. Eu falo com ela desse jeito mesmo. Ó, o isótopo do lítio, essa questão me lembrou muito Carmen. Gente, será por quê, né? O isótopo de lítio, Li, é instável e desintegra espontaneamente um próton. Núcleo do hidrogênio com massa. Aí tá. Deixa eu já colocar aqui. Massa do hidrogênio, questão 3. Qual página? Página 78, tá? Página 78. Eu tenho que falar a respeito também do conteúdo de prova, não deixa eu esquecer. A massa, 2 vezes 10 a menos 17 kg. Isso aqui é a massa do hidrogênio, Hzinho. Aí ele coloca lá, em uma partícula alfa de hélio, então tem uma partícula alfa, que a massa dela é 7 vezes 10 a menos 17 kg, partícula alfa. Nesse processo, a quantidade de movimento total, do sistema antes e depois da desintegração é conservado. Então, a quantidade de movimento. E é claro, se o sistema é isolado, você já sabe, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Tem mais gente chegando. Amém, Senhor. Eu estava me sentindo sozinha aqui. Considerando que o decaimento do lítio, a partir do repouso, o decaimento do lítio a partir do repouso. Mais gente chegando, mais gente. Amém, Senhor. Pronto, admitir. Decaimento do lítio. Então, o lítio é a partir do repouso. E a partícula alfa, ela possui uma velocidade de 4 vezes 10 a 6 metros por segundo. A Gabriela Mota também chegando. Ele pergunta qual é o módulo da velocidade do próton, será igual a... Aí tem as opções. Agora deixa eu interromper. Colocar aqui na câmera para vocês verem o que eu escrevi. E vamos começar a resolver esse bendito exercício que a gente está no finalmente dessa aula. Graças a Deus. Prontinho, arrumei. Então, tem aí a massa do hidrogênio. Não, tá bom, ficou pior. Não, ficou torto. Tava certinho. Aí, pronto. Bruna chegando, gente. Bruna chegando. Ai, que bom. Não estou sozinha. E aí eu volto a repetir, tá? Eu não mexi, desde quinta-feira que eu não mexo com o celular. Então, você que mandou, se alguém mandou um recado,
Perdão, Sônia está preparando material para você, tá? Depois eu entro mais em detalhes a respeito disso. Então, aí, você sabe que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Então, o que é a quantidade de movimento? Giovana Zeferino também. Tá, eu vou entrar. É que eu estava falando, Nath, ontem, só para você ter noção do quanto que eu estou trabalhando. Ontem eu sentei, era 12:30, eu parei 7 horas da noite e não terminei o material ainda. Desde quinta-feira eu estou preparando material especial para vocês, um aulão do Enem. Pensa assim, tudo detalhado, tudo detalhado. Então, assim, vai ficar muito bom. Eu estou muito contente. Bora lá. Ó, massa do próton, velocidade do próton, mais, que aqui é do próton. Massa de alfa vezes velocidade de alfa, tudo isso é igual a zero. Porque ele fala lá que a velocidade inicial é zero, tá, pessoal? Aí é só substituir, ó, velocidade, isso aqui não tem muito assim, né? Não tem muita... pegadinha. Essa velocidade não se tem. Vou colocar aqui. Pronto, agora ficou bom. Velocidade do próton. Aí, massa de alfa, 7 vezes 10 a menos 17, vezes a velocidade, que é 4 vezes 10 a sexta. Tudo isso igual a zero. Professora, por que é igual a zero? Porque tudo isso aqui parte do repouso. Tanto a velocidade de próton como a de alfa, eles partem do repouso. Se a velocidade inicial é zero, então essa quantidade de movimento vai zerar, apesar da massa. Alguma coisa vezes zero, zero. Agora ficou fácil. Olha que coisa mais linda, mais fácil do mundo. Ó, 2 vezes 10. Deixa eu olhar para o papel aqui. VP, Sônia. Aqui. Mais. 7 vezes 4, 28. 28 vezes 10 a quanto? Participem aí comigo. Menos 17 mais 6. Menos 11. Menos 11, professora. Ô, professora, menos 11, eu sei. Eu te escutei, viu? Tudo isso igual a zero. Ó, aí, mando para lá. Vai ficar negativo, né? 28 vezes 10 a menos 11. Negativo dividido por 2 vezes 10 a menos 17. Aí, isso aqui é a metade de 28, 14. Menos 14. Isso que manda para cima vai ficar positivo. Ai, Fábio caiu. Fábio, G chegando. Isso aqui vai para cima, fica positivo. E daí eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Eu tenho o quê? 10 a sexta metros por segundo. Parece que é tudo igual ao exercício, né, gente? Só muda o blá, blá, blá. Deixa eu prestar atenção nisso aqui. A mesma coisa, a mesma. Fica até chato. Perdão, eu sei que eu estou falando que é a mesma coisa, porém, alguém tem alguma dúvida nesse tipo de exercício? Você tem? Não. Carol balançou a cabeça e disse que não. Você também concorda com a Carol? Não, não. Mostra a cara aí e fala. Bora lá pro outro. Sem dúvida, não. Bora lá pro próximo. Eu estava preocupada, falei, meu Deus do céu, será que vai aparecer alguém? Vou deixar aqui que eu já vou anotando. Ó, o exercício 4. Ah, olha lá. Olha o exercício 4. Esse exercício 4, você percebe que tem a massa. Esse aqui é bom, gente. Isso aqui faz uma revisão de vetores, hein? Professora, vetores caem no Enem? Cai no Enem, meu querido. De forma assim, fala isso não, professora. Não de forma explícita, mas implícita. Cai sim. Professora, eu estava vendo 2019, parece que não caiu vetor, não. Ah, não, né? Deixa eu te falar. Tem lá, não tem aquela pessoa na cordinha? Mas aquilo lá tem atenção, professora, não é vetor, Hã? não é?
Aquilo lá não é. Então, mas tem Aquilo os é. vetores. Força é uma grandeza vetorial. Ah, mas aquilo é triste, professor. Não fala aquilo lá, não. Errei. Mas força é grandeza vetorial. Não tem como fugir. Você tava. Agora entrei em amnésia. Eu vou mostrar para vocês. Ó, então, M1, M2 igual a M. Aí, M3 é igual a M dividido por 2, tá? Se você for olhar aqui graficamente, olha lá, eu achei tão bonitinho, gente, isso aqui, quando eu vi, ó. Tem um vetor para cá, aí tem um vetor para cá, e tem um vetor bem aqui, ó. Pá! De cara eu já vi uma coisa. V1. Ó, eu quero que vocês enxerguem aí. O que vocês estão vendo? Ó, vocês vão lembrar da minha aula. Vocês vão lembrar. Carol, para de rir. O que vocês estão vendo? Ah, eu estou vendo um monte de pontinho, não sei de nada. Né, Carol? Ó, se eu pegar isso aqui e juntar todo mundo, ó. Que regra que é essa, ó? Olha lá. Ó o vetor resultante aqui. Paralelogramo. Paralelogramo, muito bem. Aqui eu tenho V1, aqui eu tenho V2 e aqui eu tenho V3, ó. E nesse caso aqui, como forma um ângulo de 90 graus, dá para eu resolver através de quem? Amado, amado, salve, salve. Conta aí quem é? Pipi. Pitágoras. Ó, para quem é amante, para quem é amante da filosofia, já tem até intimidade, né? Pipi, Pitágoras. Aí, ó, voltando. Deixa eu ler aqui o exercício. Então, ele fala, tem aí as massas, imediatamente após a explosão, as massas M1 e M2 adquirem velocidades V1 e V2, respectivamente, cujos módulos iguais a V. Então, V1 e V2 têm velocidade igual a V. Ó, V1 é igual a V2, que é igual a V, tá? Aí eu vou deixar circular, porque isso aqui é importante. Depois ele fala assim. Depois ele fala, conforme o desenho a seguir. O desenho, olha, com toda sinceridade, para onde que eu fui? Desenho primeiro. Desprezando todas as forças externas, o modo da velocidade V3. Então, ele quer saber V3. E daí você pensa, ó, imediatamente após uma explosão. Quando fala explosão, a força é tão grande que as forças externas são iguais a zero. Você só vai considerar a força interna, ou seja, a quantidade de movimento se conserva. Então, a quantidade de movimento, meu Deus do céu, olha, marido em casa, o que é? O que Sofrimento acontece? e tristeza. Ah, você acredita que meteu o pé no negócio aqui da câmera? Não aguento, né? O que a gente faz? Pode deixar. Eu não aguento. Você pode dormir no sofá, professora. Acabou pra ele hoje. Não, nem tá aqui mais, já fugiu daqui. Quantidade de movimento antes, quantidade de movimento depois. Sempre começa assim, toda vez que está conservando o movimento. Aí você vai, mas a quantidade de movimento? Aqui, nesse caso, quem é a quantidade de movimento antes, quem é a quantidade de movimento depois? A quantidade de movimento depois vai ser igual a zero, tá? Então, eu tenho que a quantidade de movimento total é igual a zero. Quem é essa quantidade de movimento? Tem 3 velocidades. Então, é a quantidade de movimento de 1 mais 2 mais quantidade de movimento 3, tudo isso igual a zero. Porque após a explosão, todos vamos pensar, o que ele fala lá? Deixa eu falar alguma coisa. Aqui eu não li tudo, né? Eu fui direto pro gráfico. Mania, né? Fala inicialmente, adquirir velocidades coplanares, blá, 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 blá. Pedro José chegando.
Não fala, gente. Errado. Ah, não, fala assim, perdão. Ó, uma granada de mão, inicialmente em repouso. Fala assim. Se inicialmente é repouso, existe quantidade de movimento? Não existe, porque a velocidade é zero. Então, se ele falar em algum momento a palavra repouso, alguma coisa, então, nesse caso aqui, todo o sistema ele é igual a zero. Então, por isso poderia ser antes ou depois. Quando poderia ser antes, né? Aqui, ó, o certo seria antes. A velocidade inicial era zero para todos, Q1, Q2 e Q3. Por isso, igual a zero, tá, gente? Só para justificar, para não ficar... Aí, cada hora uma maneira de resolver. Não é. Toda vez que ele colocar repouso, significa que a quantidade de movimento daquele dito cujo é zero, tá? Continuando, deixa eu tirar daqui daquela câmera lá do compartilhamento. Mas o que é a quantidade de movimento? Primeira coisa, eu tenho aqui, o que é diferencial? Que eu tenho vetores. Então, essa quantidade de movimento aqui, ó, essa velocidade vai vir através dos vetores lá, ó. Por quê? Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, tá? Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Aqui eu tenho a regra do paralelogramo. Daí você falou para mim, professora, então, nesse caso aqui, eu tenho que resolver através de Pitágoras. Então, você vai resolver isso aqui, a quantidade de movimento, esquece, como que você vai somar esses três vetores? Como é que você soma esses três vetores? Através da regra do paralelogramo. E daí se faz 90 graus, eu vou utilizar o quê? Pitágoras. Se é um ângulo de 90 graus, eu utilizo Pitágoras. Por que eu utilizo Pitágoras? Vocês lembram? A ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B, vezes cosseno do ângulo. Cosseno de 90 graus é zero, então vai ficar só A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, quem é Q3? Q3 ao quadrado é igual a Q1 ao quadrado mais Q2 ao quadrado. Por quê, professora? Porque eu tenho os vetores ali, ó. Tá? Tranquilo, gente? Tranquilo? Ó, raiz de Q1 ao quadrado mais Q2 ao quadrado. Eu tô com mania de olhar para a câmera em vez de olhar para o papel. Tem que parar com isso. Mas quem é Q3? Massa vezes velocidade. Mas quem é a velocidade Q3? M2 vezes a velocidade que não se sabe de V3 igual. Aí vem a blá, 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 Q1 M vezes V ao quadrado mais M vezes V ao quadrado. Ficou certo. O que eu posso fazer? Passar o facão nas massas, né? Ó. Pá, pá, pá. Adoro fazer isso. Quem é que não gosta? Fala a verdade. Qual aluno que não gosta de fazer isso, né? Faltou a raiz aqui, né? Sônia, faz as coisas certas, Sônia. Isso aqui eu mando para lá, multiplicando. Não, vou resolver, né? Somando isso aqui, eu tenho V ao quadrado mais V ao quadrado. 2V ao quadrado. Multiplicando por 2. Estava dividindo, passa para lá, multiplicando. Antônio também está chegando. V ao quadrado fica V. Então, V3 vai ser 2 vezes V vezes raiz de 2. Essa é a velocidade V3. Na realidade, com toda sinceridade, gente, deixa eu conversar com vocês. Esse exercício aqui, ó, eu sabendo vetores e sabendo que quantidade de movimento é massa vezes velocidade, eu não precisaria disso, nem precisaria dessa análise aqui, ó. Já partia direto para cá, ó. Então, se tem vetores, lembra das regras. Qual regra que eles vão mais cobrar de você? Essa regra do paralelogramo. E daí, o que é a quantidade de movimento? Já parte direto para cá. Vou até tirar isso aqui. Já parte direto para cá. Você olha lá, tá os vetores bonitinho.
você vai lembrar disso aqui, ó. Formou 90 graus, você vai lembrar de Pitágoras. A quantidade de movimento, ó, quem é velocidade V3? Velocidade V3 vem de Q3, tá vendo? Vem de Q3. Q3 é o vetor resultante, é o resultado do somatório dessas duas velocidades aqui. Ou seja, Q3 é o resultado do somatório das duas quantidades de movimento. Quem está na diagonal é o resultado, é o meu vetor resultante, resultado da soma desses dois outros vetores aqui, tá? E daí, só colocar aqui o restante daquela matemáticazinha básica. Tranquilo? Fala comigo se está tranquilo. Tranquilo? É análise vetorial esse último exercício aqui. E agora, para finalizar, o último conteúdo, não acredito. Último conteúdo. Porque centro de massa, só vou comentar com vocês, cai centro de massa, essa coisa não cai, centro de massa não cai. Deixa eu colocar lá, deixa eu organizar, já coloquei no slide para facilitar a vida. Ai, abre trem, pronto. Vai, coisa, vai, coisa. Colisões. Colisões, de novo, você vai ver quantidade de movimento. Você vai ver quantidade de movimento. Deixa eu colocar lá a apresentação. Aí coloquei o conceito só. Colisões, eu preciso explicar o conceito de colisões? Acho que nem preciso. Eu já sei, estou com minha perna roxa, não sei onde que eu bati. Direto estou com a perna roxa, braço roxo, colido direto com alguma coisa. Então, colisão, quando a palavra colisão, você nem precisa de um conceito muito básico, né? Você não precisa de um conceito básico, você já conhece esse fenômeno na prática. Aí eu coloquei aqui rapidinho, né, para ter um conceito. É o fenômeno que ocorre quando dois corpos se encontram e há interação. Ou seja, se há interação, eu penso em que se há interação? Alguém lembra? O que é essa palavra interação? Alguém lembra? Que interação na física? Vamos ver se eu vou puxar, não vou falar nada. Pode-se considerar que as forças externas, então, toda vez que tem colisão, não existe forças externas. As forças externas são consideradas nulas. Ou seja, a quantidade de movimento se conserva. Quando que a quantidade de movimento se conserva? Quando eu tenho um sistema isolado. Aqui o meu sistema é isolado. E daí a quantidade de movimento vai sempre se conservar em todos os tipos de colisões. São 3 tipos que eu vou apresentar para vocês. Ó, existe a quantidade de movimento, né? Os tipos de colisões, desculpa. Elástica, parcialmente elástica e inelástica. Colisão elástica é algo que é fictício, que é muito, muito, muito difícil de acontecer no nosso cotidiano, na nossa realidade, tá? Elástica. Ó, aí bora lá. E existe, além de falar de quantidade de movimento, a gente vai falar sobre energia, como é que fica essa quantidade de movimento, que vai sempre se conservar nos 3 tipos de colisões, tanto ela elástica, inelástica. Ai, gente, tá difícil hoje para trabalhar. Elástica, inelástica ou parcialmente elástica. Porém, tem o coeficiente de restituição. Como é que se calcula esse coeficiente de restituição? A razão entre módulos da velocidade antes do choque e depois do choque. Essa velocidade é a velocidade relativa. Quem lembra o que é velocidade relativa? Alguém lembra? O que é essa velocidade? Hã? Um objeto em movimento comparado com outro objeto? Sim. Lembra lá, se eu e Carol, quem que eu peguei para correr comigo? Carol? Eu e Carol estivermos... Não foi. Em sala de aula, quem que eu coloquei para correr comigo? Foi eu e... Camila. Ou foi Ansi lá? Camila também eu coloquei para correr. Tem mais gente aí. Mas aí o que acontece? Se eu e Carol estamos correndo na mesma direção, no mesmo sentido, suponhamos, a Carol mais jovem, né? Metade não, menos da metade da idade, Sônia.
na subidinha do CPA, a Carol está assim com a velocidade de 5 metros por segundo. Sônia, tadinha, está em 2 metros por segundo, tadinha. Aí, o que acontece? Se ela está correndo do meu lado, qual é a percepção da velocidade com relação a mim que ela está tendo? A velocidade dela menos a minha velocidade. A dela 5, a minha 2. Então, a percepção dela é que ela, com relação a mim, está com uma velocidade de 3 metros por segundo. Agora, se por acaso eu estiver na mesma direção, porém sentido oposto, na hora do choque, do jeito que eu sou atrapalhada, isso pode acontecer, tá? Eu tô correndo e trombo com alguém. Carol com 5 metros. Gente, agora helicóptero aqui em casa. Hoje tá demais, hein? Vocês estão escutando o helicóptero? Gente, que isso é hoje, hein? Tudo favorável. É marido em casa, helicóptero, o que mais? Daqui a pouco vai cair titica de pombo na minha cabeça, só pode. Mas voltando. Carol a 5 metros por segundo e eu a 2 metros por segundo. Na hora do choque, vai ter um somatório dessas velocidades. Então, na hora do choque, nós estaremos a 7 metros por segundo. É verdade. Isso é velocidade relativa. Tanto é que você fez uma comparação, assim, ou você escolhe bater num carro ou você escolhe bater num poste. Qual você bateria? Lembrou, né? Isso mesmo. Então, o que acontece? Aqui, esse coeficiente de restituição, ele é feito através dessa velocidade relativa de afastamento pela velocidade relativa de aproximação, tá? Aí isso aqui não vai entrar muito em detalhe. Vou aqui que é o que é mais interessante, uma vez que você quase não cai no Enem, graças a Deus. Então, aqui uma colisão perfeitamente elástica, tá? 2 bolinhas de bilhar. Tem livro, gente, que admite que no jogo de sinuca lá, aquelas bolinhas, quando elas se batem, aquilo ali é uma colisão perfeitamente elástica. Lembrei da bolinha de bilhar, lembrei da aula do professor Ricardo Bento, ele falando das bolinhas de bilhar. Daí o que acontece? Eu tenho lá 2 bolinhas, uma a 10 metros por segundo, a rosinha a 10 metros por segundo e a azul a 20 metros por segundo. Olha o que acontece após o choque. A rosinha, que era de 10 metros por segundo, fica com 20 metros por segundo. E a azulzinha, que estava a 20 metros por segundo, fica a 10 metros por segundo. Há uma troca de velocidade, tá? Ou seja, se a velocidade é a mesma, o que acontece com a energia? Pensando em energia cinética é mv²/2. A massa dos objetos são as mesmas. Pensando no sistema, no conjunto das 2 bolinhas, eu tenho um somatório ali de 30 metros por segundo e depois do choque também tem um somatório de velocidade de 30 metros por segundo. Ou seja, a energia antes é igual à energia depois, porque as velocidades são as mesmas. Entendido? E o coeficiente? O coeficiente vai ser, quando eu tenho um choque perfeitamente elástico, o coeficiente de restituição é igual a 1. Tá? Porque as velocidades elas só trocam de papéis, né? Só sai de uma bolinha para outra bolinha. Mas continuam os mesmos valores de velocidade. Se os valores se conservam de velocidade, então esse coeficiente é igual a 1. Aí, continuando. Aqui, eu achei tão bonitinho. Pena que não ficou muito escuro. Colisão parcialmente elástica. Olha o caso da bolinha. Gente, isso aqui dava uma boa questão do Enem, hein? Dava uma boa a bola de tênis quicando. O que você está percebendo, né? Eu quero que todo mundo... pode acordar aí, quem está dormindo aí. Pode acordar, prestar atenção. Olha aqui. Energia cai no Enem. Presta atenção. O que está acontecendo com a bolinha? Está diminuindo a velocidade. Com relação à energia. Está diminuindo a energia. Está diminuindo a energia. Por que, Carnelucci, está diminuindo a energia? Por conta da gravidade. Olha lá. Olha a altura. Olha a altura que estava a bolinha. A altura está diminuindo. Opa. Se a altura está diminuindo, MGH, energia potencial gravitacional.
Então, se a altura está diminuindo, a energia está diminuindo. Então, inicialmente, ela tinha uma energia, essa bolinha tinha uma energia maior, porque quanto mais alto está esse objeto, maior a energia. E depois, lá no final, olha as trancinhas de Carol, que chique, eu vi. Olha as trancinhas, gente, de lado aqui, ó, que chique. Chique no último. Aham, olha a pessoa. Voltando, distraiu, Carol me distraiu. Voltando, então a energia antes, ela é muito maior do que a energia depois, tá? Por quê? Porque a altura está diminuindo. Então, ou seja, uma colisão parcialmente elástica. Na colisão parcialmente elástica, a energia antes ela é maior do que a energia depois. E o coeficiente? O coeficiente ele fica entre 0 e 1. Para perfeitamente elástico, o coeficiente é 1. Para parcialmente elástico, fica entre 0 e 1. Ou seja, qual o próximo que é inelástico, qual vai ser o coeficiente? Adivinha? 0. Ó, aqui, achei bonitinho. Então, alguém deu um tiro no bloco, eu estava muito revoltado com a vida, deu um tiro no bloquinho. O que aconteceu após o projétil aí? Estava a 120 metros por segundo, o bloquinho parado. Depois da colisão, o que aconteceu? O bloquinho mais o projétil estão à mesma velocidade, eles estão juntos, grudados, gente, perceba isso. E se eles estão grudados, eles estão à mesma velocidade, bloquinho e projétil a 10 metros por segundo. Ou seja, eu coloquei observação, coloquei bem amarelão. Após a colisão, os corpos permanecem juntos. Ou seja, a velocidade deles depois da colisão é a mesma, tá? E aí, de novo, só para recapitular, agora está o gráfico. Gráfico não, que gráfico são? A tabela prontinha. Perfeitamente elástico, coeficiente 1. Aí, as energias antes e depois são iguais. Parcialmente elástico, o coeficiente fica entre 0 e 1. E a energia antes é maior do que a energia depois. E perfeitamente inelástico, o coeficiente é 0. E a energia antes, ela é muito maior do que depois. Eu gosto de falar muito maior, eu gosto de colocar dois negocinhos assim, porque é muito maior. Pergunto para vocês, e a quantidade de movimento para os 3 tipos aí de colisão? Perfeitamente elástico, parcialmente elástico e perfeitamente inelástico. Como que fica a quantidade de movimento? Vê se alguém lembra. Como é que fica? Se conserva. A quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois, tá? Então, colisão se conserva a quantidade de movimento. Por quê? E por que eu tenho que enfatizar a maioria dos exercícios você vai calcular através de quantidade de movimento. Você viu lá a palavra colisão, você vai colocar quantidade de movimento. A primeira coisa que você tem que pensar, massa vezes velocidade, massa vezes velocidade. O quê? Massa vezes velocidade. O quê? Massa vezes velocidade. Ah, deixa eu falar da prova, né, gente? Aí eu começo a resolver exercício. Ah, meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso? Já falo que vai cair. Nessa aula. Ai, daquele que faltar a minha aula, meu aulão do Enem. Ai de você, vai ficar na minha agenda negra. Nós vamos marcar essa aula preparando. Vai ficar assim, na minha agenda negra. Porque eu estou preparando com o maior carinho esse negócio. Estou estudando pra caramba para sair um material bem legal para vocês. Para ajudar mesmo. Ai, gente, vai ser muita felicidade. Vai ter de todas as matérias? Não, de física. Todas as matérias não aguento. É muita coisa, vocês não têm noção. Depois eu vou dar um spoiler para vocês. Ó, deixa eu só falar com relação à prova. De novo, helicóptero. Deus é mais. Hoje tá difícil.
Física 1, o que vai cair de Física 1? Aula 23, aula 24 e aula 25. Desses conteúdos, o que você mais tem que estudar? Gravitação. Gravitação cai mais do que quantidade de movimento, viu, gente? Então, Física 1, aula 23, 24 e 25. Tem até que mexer na prova, porque essa prova já estava pronta. De Física 4, só vai cair a aula 23. De Física 4, somente a aula 23. É o Galvão, professora? Ah, tá. Tá, não vai esquecer não, tá presente sim. Então, colocaram aí? Anotaram? Anotaram? Sim? Aula 20, Física 1 é aula 23, 24, 25. Física 4, aula 23. Aula 23, só. Porque esse outro conteúdo aqui, né, gente, eu nem fiz exercício, não tá certo. E fora que a quantidade de movimento também. De fazer a chamada... Ah, não, antes de fazer a chamada, deixa eu mostrar, não vou entrar. Deixa eu mostrar para vocês o que eu estou preparando. Ai, gente. Eu sei que ia falar assim, é para quê, Sônia? Não, faz toda a diferença, gente. Às vezes uma coisinha que você fala no dia, na semana do Enem, pode ajudar o aluno a acertar uma questão. E uma questão, falar assim, por uma questão, eu não passei para ser perita. Uma questão de matemática, eu falei, eu estou cansada. Quando eu cheguei em casa, resolvi a questão, depois eu fui ver lá, por uma questão me ferrei. Olha lá, ó, por área, quantas questões de cada um, quais as fórmulas mais cobradas, de cinemática o que mais cai, tá vendo? De cada um, ó, cada um. E aqui algumas questões, e eu até vou fazer a analogia com as que eu passei na prova de vocês. Vou pegar, fazer uma breve revisão daquela prova que vocês acharam muito difícil, que eu peguei até coisa do mestrado. É claro, relacionado ao ensino médio, porque, gente, calorimetria cai muito, tá? Muito, muito. Ó, tá vendo? Vocês entenderam por quê? Vai ficar bom, vai ficar uma coisa boa, bem feitinha. Professora. Eu vou marcar, vou ver com vocês segunda-feira. Deixa eu ir lá no professor. Na segunda-feira eu vejo, daí a gente marca um dia que seja bom para todo mundo, tá? Eu pensei em janeiro, mas talvez até esse ano mesmo, a gente marca um dia extra aí, para você já começar a estudar, pegar aí em cima, fazendo revisão, tá? Que eu vou fazer um detalhamento bem profundo. E até vou comparar a questão do Enem com as questões que eu tenho em prova. De repente, até pego um pouco da parte ondulatória, que é do professor Beneboy, que cai muito, só para fazer assim, uma revisão do que mais cai, tá? Bora lá, deixa eu fazer a chamada, senão... Eu acho que ajuda, viu, gente? Porque tem muita gente que eu vejo assim, que chega na semana e fala, professora, olha, aquela aula lá ajudou, lembrei. Adriele, tá aí? Adriele tá. Gente. Ana Júlia. Levantou a mão. André. André tá faltando. Antônio admitiu, Lembruna também. Caio. Não. Clarice, não. Fábio tá, Gabriel tá. Gabriel foi o primeiro a chegar. Gabriela Rocha. Tá aí, Gabriela? Ai, que bom. Gabriela Menegatti. Tá aí. Ai, senti sua falta, viu, Gabriela? Esse dia você faltou, senti sua falta. Gabriela Maciel. Não? Gabriela Mota.
Gabriela Mota. Não. Giovana Flávia. Tô presente. Giovana Zeferino, tá aí. Beijo, minha. Giovanni Firmino. Presente. Amém, Senhor. Deus é Pai. Doutora, tô presente. Tira minha falta. Quem? Mota. Mota. Perdão, Mota. Perdão. Ó, tá. Presente. Coloquei. Giovanni Firmino, digita aí, Guilherme. Desculpa, viu, Mota? Guilherme, não. Gustavo. Não. Ítalo. Não. Camila, tá tudo aí, né? Carol, Lídia hoje não tá, Linda tá, Lívia tá, Lohan, Luana, Lucas, Luiz tá aí? Oi, Luiz. Alô, tô aqui, professora. Ele sempre fica quietinho, mas presta atenção. Mel, tá aí, Murilo. Presente, professora. Amém. Hoje tá bom, hein, Nath, Pedro Menegatti. Pedro Menegatti, tá aí? Não. José tá, eu vi. Tainara também tá, Vinícius. Ian tá aí? Eu não vi Ian. Tá, Ian? Tá, Carol? Não? Então tá. Tá, não. Aí passei até do ponto, do horário, ó. Ai. Tá. Giovana Mota. Não, Giovana Mota. Ai, eu tô vendo Giovana aqui, Flávia, que tá no chat. Perdão. Gabriela Mota. Perdão, viu? Ó, beijo para vocês, gente. E depois a gente vai marcar nossa próxima aula, é prova. E tire suas dúvidas durante a prova, se você tá com dúvida, tá? Apesar que esse conteúdo não cai tanto, mas vai tirando. E depois a gente vai marcar esse aulão para a gente conversar, ter um papo com maior tranquilidade, sem ter essa pressão de 50 minutos. Para eu tentar te ajudar você da melhor forma possível. Ó, beijo para você e bom início de semana. Tchau, meus lindos. Carol. Igualmente. Segundou.